encerramento para que a gente possa agora concluir de uma maneira resumida o restante da Bíblia, mas a ideia é que isso te estimule, isso te anime para estudar mais as outras cartas, né? É justamente porque lá você vai aprender as principais doutrinas e ensinamentos em relação à igreja, né? Ao convívio aí da igreja, né? Dessa igreja que é revelada aqui do primeiro século, tá bom? Então vamos lá, vamos começar para a gente poder ir. A gente vai fazer um resumo da história da igreja, né? Começando ali do ano 33 até o ano 100, que é o que está revelado aqui na Escritura, tá bom? Então vamos concluindo aí as nossas ideias. Então, depois que o reino de Deus foi estabelecido e que a igreja de Cristo foi edificada na cidade de Jerusalém, os apóstolos eles deram continuidade à estratégia deixada pelo Senhor. Então, lembrando que o reino que Deus tanto prometeu é a igreja. É a igreja é o plano de Deus, né? E é na igreja que nós somos adicionados, uma vez que somos salvos através do batismo, né? Confiando no que Cristo fez na cruz por nós, por meio da fé. Então nós somos salvos, nós somos acrescentados a essa igreja, e a igreja é o reino de Deus. Então assim, a partir do ano 33, o livro de Atos nos ajuda a conhecer o nascimento da igreja e a expansão do evangelho. Então o livro de Atos nos mostra como a igreja foi crescendo, se espalhando e alcançando o mundo naquela época, pelo vasto Império Romano, até por volta do ano 62, quando o apóstolo Paulo fez esse registro lá em Colossenses. Então lá em Colossenses, Paulo escreveu assim, ó: por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo. Então, Paulo, lá em Colossenses 1, verso 6, era mais ou menos o ano 64, já fazia mais ou menos 30 anos que a igreja já tinha chegado no mundo, né? Que a igreja tinha começado. Então, Paulo escreve que a igreja vai crescendo, se multiplicando e vai se espalhando, né? Então, agora, nós vamos resumir a história da igreja de Cristo, né, que Cristo edificou, começando com a estratégia de Jesus, né, falando um pouco das viagens missionárias de Paulo até a morte do apóstolo João, que é o último escritor do Novo Testamento, né, do livro de Apocalipse, né, por volta do ano 96, e assim termina o período cristão em termos de escritura, tá bom? Então vamos lá. Jesus tinha dado essa tarefa para eles antes de ir embora, lembra? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E lendo a Bíblia, você vai confirmar que os apóstolos fizeram exatamente isso. Então eles começaram na cidade de Jerusalém, pregando o evangelho. Depois eles foram até a Judéia, o número de discípulos começou a crescer, cristãos começaram a aparecer, né? Porque confiaram em Cristo, se tornaram cristãos, igrejas começam a iniciar, e aí eles começam a chegar na Samaria e finalmente aos confins da terra. Ou seja, todo o mundo conhecido daquela época foi evangelizado por eles. Eles conseguiram, eles cumpriram com a função, a tarefa que Jesus tinha dado. Tem um mapa aqui, ó, para que você possa ver um pouco a estratégia de Jesus, né? Então tá aqui, ó, Jerusalém, né? Eles começaram em Jerusalém, depois pregaram aqui na região da Judéia, né? Então toda essa região. Depois eles foram para Samaria e aí eles começam a viajar o mundo nos 4 cantos para poder pregar o evangelho a todas as pessoas conhecidas daquela época, né? Que exemplo para nós, né? Então vamos lá. Viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, se você começar a ler Atos, a partir do capítulo 13, você vai ver as 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele foi talvez o grande apóstolo missionário entre eles. Paulo viajou muito, pregando o evangelho em várias cidades, vários países. E isso está registrado aí na Bíblia. Então, por exemplo, a primeira viagem missionária de Paulo está registrado lá, ó, em Atos, capítulo 13, do verso 1 até lá o 14, 28, tá? A viagem missionária durou ali entre os anos 46 e 48, e nessa viagem vai se dar início às igrejas da região da Galácia. Paulo vai escrever uma carta para eles depois, que é a carta aos Gálatas. Depois você pode ler aí na Bíblia. Na segunda viagem missionária, então, Paulo retorna, né? E aí, na segunda viagem missionária, que aconteceu entre os anos 49 e 52, e essa história está registrada lá em Atos, capítulo 15, até Atos 18, você vai ver
todas as histórias, toda essa viagem missionária de Paulo. E nessa viagem missionária, Paulo vai iniciar as igrejas. É óbvio, Paulo tinha alguns companheiros que acompanhavam ele, como Barnabé na primeira viagem, Silas, né, Apolo, entre outros, né, Timóteo, Lucas, João Marcos. Então Paulo teve muitos parceiros durante as suas viagens missionárias. Então a equipe de Paulo, eles começaram igrejas na região de Filipos, Tessalônica, Bereia e a igreja na cidade de Corinto. Então, nós temos cartas. Paulo, posteriormente, vai escrever cartas para essas igrejas, como a carta aos Filipenses, né, aqui Filipos, carta aos Tessalonicenses, da região de Tessalônica, carta à igreja aos Coríntios. Então, nós temos na Bíblia 1º e 2º Coríntios, tá bom? Paulo depois volta, se prepara e depois ele vai para a sua terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária está registrado lá em Atos 18 até Atos 21. Aconteceu entre os anos 53 e 58. O que Paulo vai fazer? Nessa terceira viagem missionária, Paulo vai voltar para visitar essas igrejas que ele estabeleceu, para visitar os irmãos e fortalecê-los. Então Paulo vai voltar para visitá-los. E a última viagem missionária de Paulo, antes de morrer, né, que está registrado aí em Atos 28, né, de certa maneira é uma viagem missionária, né, porque ele é preso, né, então Paulo como prisioneiro volta por volta do ano 58 a 60, né, Paulo é levado até a cidade de Roma, onde ele vai ficar à disposição do Estado por 2 anos, podendo receber pessoas e podendo pregar o reino de Deus, o evangelho. Então Paulo é um exemplo, né, de uma pessoa que viveu pelo evangelho e viveu para pregar o evangelho, para fazer com que o evangelho se espalhasse para as pessoas. E aí nessa última viagem, você pode ler no final de Atos, ele é preso, julgado injustamente, levado como prisioneiro para Roma, e lá em Roma ele continua pregando o evangelho. Então Paulo não perdia nenhuma oportunidade. Ele estava preso, pregava para o carcereiro. Ele estava na prisão, estava lá pregando para os prisioneiros. Então Paulo, de fato, um grande cristão, um exemplo para nós, que pregou o evangelho a todo e qualquer momento, para fazer com que as pessoas conhecessem a verdade revelada em Cristo Jesus e no que ele fez na cruz, tá bom? Então vamos lá. No próximo slide, a gente vai ver um pouco sobre as cartas que Paulo escreveu. Então aqui é um mapa que ajuda a gente a ter uma noção, tá bom? É só uma noção, mais ou menos. Então aqui o mapa aqui da antiguidade e as cidades onde Paulo viajou, né? Então tá aqui, Antioquia era a base de Paulo, as igrejas da região da Galácia ficavam aqui, a igreja de Éfeso, aqui nós temos aqui a Macedônia, a Roma, Corinto, né? Cidades, regiões aqui, ó, Tessalônica, Filipos, cidades que Paulo passou e que Paulo pregou o evangelho, né? E aqui nessa imagem, ela mostra para nós de uma maneira resumida, né, aonde que Paulo estava quando ele escreveu cada carta. Então, por exemplo, quando você olha aqui Antioquia, então é provavelmente quando ele estava aqui, Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Provavelmente quando Paulo estava na cidade de Éfeso, ele escreveu 1 Coríntios, tá bom? Quando Paulo estava na cidade de Corinto, ele escreveu 1º e 2º Tessalonicenses e Romanos. Então ele escrevia a carta e era enviada para os irmãos, por exemplo, da cidade de Tessalônica, tá bom? Quando Paulo estava na Macedônia, ele escreveu 2 Timóteo, 2 Coríntios, 1 Timóteo e Tito, tá bom? E por fim, em Roma, né, quando Paulo está preso em Roma, é chamado até de cartas da prisão. Então Paulo vai escrever aqui algumas cartas enquanto ele está preso, como a carta aos Efésios, né? Tá aqui a cidade de Éfeso aqui, ó. Então Paulo escreve e é enviada para eles. A carta aos Colossenses, a carta ao Filimon, a carta aos Filipenses, a carta provavelmente de Hebreus, né? Então Hebreus a gente não sabe quem escreveu. Alguns dizem que foi Paulo, então por isso que está aqui. Então é uma carta que a gente não tem certeza de quem escreveu, pode ter sido Paulo. E por fim, a sua última carta, 2 Timóteo, antes dele morrer. Então Paulo escreve a segunda carta para Timóteo e depois disso ele vai enfrentar ali a morte por causa da pregação do evangelho, tá bom? Então aqui é um resumo só para que você possa ver. E nesses próximos 2 slides a gente vai mostrar um pouco para você um resumo de toda a intensa atividade literária da igreja. Então, como eu falei para vocês, a igreja, conforme ela vai crescendo e vai pregando aqui no Novo Testamento, elas começam, né, começando por Paulo e depois pelos outros apóstolos e discípulos, cartas começam a ser escritas e sendo enviadas para as igrejas. E são essas cartas que nós temos na nossa Bíblia, que a gente chama das cartas aqui do Novo Testamento. São 21 cartas, né? Então nós temos essas cartas
que nos mostram a vontade de Deus para a igreja. Então a gente lembra que a gente estudou a respeito do presbitério? Está lá na carta de 1 Timóteo, né, sobre os pastores que pastoreiam a igreja, que são os presbíteros, e lá tem as qualificações que precisam seguir, né, as características que eles precisam ter. Né? Então nós temos ali instruções para a igreja de como ela deve adorar a Deus, se comportar, né, como a gente precisa viver, né, uma vida cristã que agrada a Deus. Então, por exemplo, possivelmente, nós temos aí a carta de Tiago, né, que foi escrita entre o ano 40 e 50, que vai falar a respeito do serviço, vai falar a respeito da necessidade de servir ao próximo, vai falar a respeito das provações, que a gente precisa resistir às provações que fazem parte da fé para que a gente cresça. Nós temos aí o Evangelho de Marcos, que provavelmente foi escrito perto do ano 50, Marcos aí, que a gente já falou sobre esse livro, um evangelho contando aí o ministério de Jesus. Nós temos aí a carta aos Gálatas, que foi escrito no ano 48 a 58 pelo apóstolo Paulo, que fala a respeito ali dos judaizantes dentro da igreja, e Paulo ensina para eles de novo que a lei cumpriu o seu papel e que nós estamos em Cristo na era da graça de Deus, né? Na nova aliança. As duas cartas aos Tessalonicenses, que trata sobre a volta de Cristo, foi escrito ali entre os anos 51 e 52. As cartas de 1º e 2º Coríntios foi escrito perto do ano 56, que Paulo dá aí muitas orientações a respeito da ceia, da oferta e muitos outros alertas, porque era uma igreja que estava enfrentando muitos problemas. Carta aos Romanos, que fala a respeito da justificação da fé, salvação, batismo, muitas coisas interessantes aqui nessa carta aos Romanos, que foi escrito no ano 56. As cartas da prisão que Paulo escreveu, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filimão, né, onde Paulo trata de várias coisas a respeito, por exemplo, do casamento, a respeito de fé, a respeito do ministério de Jesus, do fato de ele ser Deus e ter se esvaziado para estar, né, no meio de nós por amor, né, a nós para morrer na cruz. Então, muitos ensinamentos interessantes aqui nessas cartas, né? Passando aqui um pouquinho, nós temos o Evangelho de Mateus, mais um evangelho relatando a história de Jesus. As cartas de 1º e 2º Timóteo e Tito, que são as cartas pastorais, que falam a respeito aí do presbitério e do cuidado com a igreja. A carta aos Hebreus, por volta do ano 65, que trata a respeito da superioridade da nova aliança frente à velha aliança, mostrando como tudo aponta para Cristo e tudo aponta para a nova aliança feita no Calvário. As duas epístolas de Pedro, que falam a respeito da volta de Cristo também, a respeito das provações, a respeito da perseverança na fé, né? Então, perto do ano 63 e 67. A epístola de Judas no ano 67 também. O livro de Atos, que a gente estudou bastante durante o nosso curso, que relata a história da igreja, do início da igreja e da expansão da igreja, acompanhado pelo Evangelho de Lucas também, né? Atos também foi escrito por Lucas. E os últimos 5 livros da Bíblia que foram escritos pelo apóstolo João. Nós temos o Evangelho de João, que apresenta Jesus como Deus, criador de todas as coisas, o verbo da vida. Nós temos a 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, com ensinamentos para a igreja, e a última carta da Bíblia, o livro de Apocalipse, que foi escrito entre os anos 85 e 96, que revela, né, aí um pouco a respeito, né, da volta de Cristo, da Nova Jerusalém, e também principalmente da perseguição que os cristãos estavam enfrentando perante o Império Romano. Era uma carta para confortá-los, para que eles pudessem resistir às perseguições enquanto eles aguardam a volta de Cristo. Então, uma carta maravilhosa para que a gente possa estudar também, tá bom? E por fim, para a gente terminar esse bloco, só para que você possa saber disso, né? Olha só o slide comigo. Todos os apóstolos, diz a tradição, que morreram por causa da pregação do Evangelho. Eles acreditavam tanto nessa mensagem, eles acreditavam tanto no que Jesus fez, que eles estavam dispostos a morrer defendendo essa mensagem. Que exemplo para nós, né? Diz a tradição que todos os apóstolos morreram, né, por causa da pregação do Evangelho. Eles foram assassinados, crucificados, perfurados, enforcados, decapitados, né, como Paulo e como Pedro, crucificado de ponta cabeça, né, para que a gente possa entender, né, que eles pagaram um alto preço, né, para pregar o Evangelho e confirmar essa palavra que nós temos hoje aqui nas nossas mãos, né? Então, eles foram instrumentos de Deus, né, instrumentos usados por Deus para fazer com que essa mensagem
pudesse ser espalhada no mundo. E chegou até nós hoje, 2024, né? Nós estamos aqui no ano 2024. Então essa mensagem chegou até nós nos dias de hoje e ela vai perdurar até o fim dos tempos. Essa mensagem vai permanecer, né? E na verdade a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus permanece para sempre, né? E é essa história, né, que você está aqui conhecendo, a história da salvação da humanidade, pelo grande amor de Deus por nós, por Cristo ter morrido na cruz e ter levado os nossos pecados. Por causa disso a gente tem esperança, por causa disso a gente pode ter vida eterna. Então, isso é um motivador para a gente permanecer, querer conhecer mais, querer estudar, e eu já parabenizo você por estar finalizando esse curso. Então, eu espero você no próximo vídeo, para que a gente possa fazer aí o nosso encerramento.